né? O Léo falou, de você estar próximo do gol, onde você vai fazer o gol, onde você vai ser o jogador mais elogiado. Consagrado. Aí eu penso na hora dele batendo o último pênalti na primeira série contra o Corinthians, na Copa do Brasil. E bate no peito. E eu lembro, eu falei, esse cara é peitudo, né? Então eu falei, esse cara sabe, assim, aquele não era um momento para qualquer um e fazer a coisa como ele fez e a reação dele, a comemoração dele. Aí um seguidor do Twitter, esqueci o nome dele agora, depois eu pesquiso, falou assim, deve ser muito ruim torcer contra o Gabigol. Para quem torce contra o Flamengo e não gosta do Gabigol. E é realmente muito difícil, porque eu falava naquele dia com alguns colegas palmeirenses, e os caras falavam, eu quero que o Gabigol jogue mal, assim, o Gabigol era o foco principal dos jogadores que as torcidas adversárias não gostam. Mas eu também vejo as crianças que adoram o Gabigol. Sim. Inclusive, Fala, nação, saudações rubro-negras. Nação, mais um trecho aqui do Trazendo, mais um react aqui do Trazendo, dessa vez no programa Linha de Passe. Vamos ver e analisar o que os comentaristas vão falar sobre o Flamengo e essa grande final. O Flamengo é favorito? A Arrascaeta está se recuperando? Então, Dorival, esse título é mais importante para o Dorival do que o Filipão, então vamos embora acompanhar o que os comentaristas estão falando. Mas antes disso, né, eu peço o like de você, a sua inscrição, para ajudar o nosso canal, e eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil, né? Vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais à ESPN Brasil. Tamo junto, e é isso aí, nação, e vambora com um vídeo aí, super importante. Que agora, recentemente, perdeu em casa. Mas são as duas derrotas do Palmeiras, são para os dois que estão lá, né? Com muito merecimento pelo que fizeram na Libertadores. No Campeonato Brasileiro não deu tempo, essas derrotas aqui do Dorival fizeram com que o Flamengo não chegasse à condição de poder brigar e também não o Atlético Paranaense, mas a gente viu, os dois pegaram 13º, 14º, então um está em sexto, o outro está em terceiro, então mesmo no Campeonato Brasileiro houve uma reação muito boa. O Dorival chega lá com a confiança de quem ganhou uma Copa do Brasil, ele precisava ganhar um título nessa chegada lá do Flamengo, enfim, nessa recuperada do Flamengo, ele já ganhou. E vamos ver o que acontece no sábado, mas dois enormes técnicos estão lá, com o Dorival, acho que com o elenco melhor na mão, mas o Filipão com muito mais experiência. E repito, se ganha o Filipão, vão bater currículo aí para ver se é o próximo emprego. Desculpa, Birner, pensar no impacto no currículo. Porque, assim, a gente ganha ou perca essa final, a gente vai olhar para o currículo do Filipão e vai ver tudo isso que o Mauro já listou. Hoje, se você olha para o currículo do Dorival, os dois maiores títulos são 2 Copas do Brasil. Acho que ele acaba de ganhar. O jogo é muito mais importante para o Dorival como técnico. Então, assim, você pode falar, mas o Dorival ganhou com um time muito melhor. Ok, mas ele vai estar no rol dos técnicos campeões de Libertadores. Sim. Você quer um exemplo de um técnico multivitorioso que não tem uma Libertadores? Vanderlei Luxemburgo. Ganhou, puxa vida, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, um currículo que você olha e também tem inveja, mas não tem uma Libertadores. Então, na hora que você vai falar, um campeão, mas foi campeão com o Flamengo, que tinha dinheiro, não importa, cara. É um título de Libertadores. É galeria, né? Currículo, é galeria. Claro. E vai pro topo da lista ali, que tem hoje 2 Copas do Brasil. E sem comparar o tamanho do Grêmio com o Atlético Paranaense, porque é óbvio que o Grêmio é muito maior, com todo respeito à torcida do Furacão, o título do Filipão pelo Grêmio é que agora parece uma coisa mais palpável, mas não era na época. O Jardel era tratado como um refúgio, Paulo Nunes nem queria, Arilson e Carlos Miguel mal conseguiram jogar nos lugares. Todos aqueles jogadores mudam de status. Dinho, Luiz Carlos Goiano tinham vindo do São Paulo e também quase nada, né? Assim, então, aquele título, aquele time foi um título, assim, contra as teóricas probabilidades quando a gente olhava tecnicamente o que era o Palmeiras. Exato. Na época, né? Fora os jogos do 5x0 e do 5x1 com o Palmeiras do Carlos Alberto Silva, que são jogos assim, que quem tem memória, quem viu aquilo é uma coisa assim, surreal, quando a gente fala de futebol. Eu acho que chegar pelo Atlético Paranaense é outro feito, lógico que agrega ao currículo, mas o currículo do Filipão, para mim, já está construído, já é indiscutível. Aí você vai querer escolher os critérios de qual é o maior técnico do futebol brasileiro por diferentes motivos. Eu posso dizer que foi o Tele, porque o Tele montou os times mais mágicos. O Léo pode citar o Luxemburgo, não estou falando que cita, mas porque o Luxemburgo foi por algum tempo o cara que conseguiu tirar o futebol mais bonito, mais bem jogado do Brasil, apesar de apanhar bastante do Filipão nos confrontos diretos. Eu estou falando com referência a maior currículo, preferências. Resultados?
O cara vai chegar lá, qual o seu currículo, Luxemburgo? É esse. Aí, como disse o Léo, não tem uma Libertadores. Tele, não tem um campeonato mundial com a Copa, entendeu? Com a seleção. O do Filipão tá recheado. Não quer dizer que ele é melhor. Técnico do futebol brasileiro? Não, eu não quero dizer. Campeão eu não estou comparando, eu estou falando de currículo. Eu posso preferir o Tele, eu posso preferir o próprio Luxemburgo, que eu acho que foi o melhor na década de 90. Enfim, eu estou dizendo de currículo mesmo, de pôr, você lê lá e falar, caramba, ó o que ele ganhou. Quem ganhou assim aqui? Se você gosta dele, não gosta dele, se o cara gosta do perfil, do jeito que ganhou, como foi, mas vai ser difícil alguém ter um currículo com tantos títulos importantes. Já né? Jogar finais de Libertadores com 27 anos de intervalo é que o cara consegue, assim... Você pode discutir os métodos, se você gosta ou não gosta, você se manter ativo no mundo do futebol e vencedor num intervalo tão grande, você tem que destacar. A forma como foi passando no mata-mata, os 3, para chegar à decisão, é muito a cara do Filipão, tem muito a cara do treinador. É algo que você não imagina que aconteceria com outro técnico, por algum motivo. E aí é óbvio que é mérito dele, porque não é a primeira vez, não é a segunda vez. Ele consegue embutir na equipe dele uma coisa ali de obstinação, de capacidade de lidar com esses momentos que é raríssimo, assim, que os outros técnicos às vezes não conseguem. Eu caí na armadilha de duvidar do Filipão no período pós-14, pós-7. Não, eu caí. E quebrei a cara. Na volta dele pro Palmeiras, eu achava uma coisa, um descalabro. Achava que não era uma coisa totalmente sem propósito. Eu achava, por exemplo, que o segundo time do Palmeiras era melhor que o primeiro, que ele usava na Libertadores. Que ganhou o brasileiro. Achava isso já antes de ser eliminado da Libertadores. Mas ganhou. Ganhou de novo, quer dizer. Vai falar o quê? Mas dá pra gente falar de muitos técnicos maravilhosos no Brasil. Não passamos nem pelo Lula, né? Indo muito mais lá atrás, o Lula com o Santos Futebol fora os argentinos, né? O técnico Tite. Enfim. Tite é o melhor técnico do Brasil. Enfim, mas é o que disse o Mauro, sem critério de discussão. E o Filipão vai tornar o jogo. Só pegar o currículo. Não é gosto de quem foi melhor. Vai tentar tornar o jogo brigado, vai tentar tornar o jogo tenso. Pode ter certeza, eu não acredito, eu até acho que o Flamengo é muito mais time, não é teoricamente, é muito mais time que o Atlético. Porém, como é um jogo único, eu acho que o Flamengo vai ganhar. E acho que o Flamengo, se conseguir fazer um grande jogo, até consegue ganhar com uma certa facilidade. Não duvido nada disso. Porém, tem essa pegadinha, né? Do jeito que o Filipão vai tentar fazer o jogo, e aí a referência é o Fernandinho. Futebol! Só para lembrar, quanto é que foi Vasco e Sampaio Correia? 3-2. É uma loucura. O próprio Felipe declarou isso, que ele acha que o Flamengo é favorito, mas como se trata de jogo único, se fossem 2 jogos ele teria mais dificuldade, mas é jogo único, ele vai tentar. Essas são aspas de quem falou? Filipão. Quer ver aspas do Gabigol? Pode ser. Vamos lá, vamos ver o que disse o Gabriel Barbosa. Elogios, né, ao professor. Gabigol fala sobre a relação com o técnico Dorival Júnior, que não é só agora do Flamengo, né? É lá de trás do Santos Futebol Clube, mas falando sobre o Flamengo. Abre aspas. O difícil é fazer o simples. O Dorival, para mim, é um dos melhores treinadores brasileiros. Se tem alguém que merece o título, é ele. Para coroar a carreira dele, se o Dorival é o arroz com feijão, tem também batata frita, salada, lasanha, pudim com sobremesa, tem tudo. Eu concordo, Gabigol. Tem tudo. O Dorival é muito melhor do que os resultados dele como técnico quando a gente fala de títulos. E um título para ele de Libertadores vai fazer justiça a ele, que é, para mim, um dos melhores técnicos dos últimos anos do futebol brasileiro e que jamais foi cogitado como tal, porque não tem os títulos grandes. Vamos lá, Guayaquil, Paulo Andrade, Paulo Calçade. Eu vou esperar uma movimentação deles dois aqui para a gente começar a conversar mais uma vez a respeito aí das aspas, né, do Gabigol. Mas, enfim, como não tem movimento ainda dos Paulos lá de Guayaquil, daqui a pouco eu volto lá, mas eles estarão com a gente aqui no Linha de Passe, é só a gente restabelecer o sinal. O gozado desse negócio, para contar tecnicamente para quem está em casa, o louco é que, de repente, eles estão escutando a gente, mas a imagem é que frisou. Aí a mão começa a suar. Só explicando porque você está lá do outro... O caminho do áudio e do vídeo são diferentes. Exato, né? E Bertozzi, e para quem está lá, fala, pô, não vai chamar a gente, nós estamos ouvindo. Os caminhos do áudio de Paulo, nós estamos ouvindo ele não chama a gente. Então vamos lá.
Sobre esse arroz com feijão aí que falou o Gabigol, do trabalho do Dorival, vamos tentar ver se dá certo? Vamos lá, Paulo Andrade e Paulo Calçade, vamos ver se funciona. Tá mexendo aí? Estou ouvindo. O áudio tá legal, mas mexendo, vocês então... estão travando um pouquinho aqui. Mas vamos conversando, vamos falando aí, vamos lá. Bora. Vamos lá. Então, Paulo Calçade, o Dorival trouxe o oposto do que estava tentando o Paulo Souza. E em tese, ou talvez na prática mesmo, quando foi contratado o Paulo Souza, era exatamente para isso, para promover uma revolução. Acontece que desandou. A revolução tática não deu certo, né? Houve muitas invenções, na opinião de muita gente, torcedores do Flamengo, especialistas em futebol, e mais, degringolou justamente essa relação entre técnico e jogadores, né? Ele acabou perdendo o grupo no meio do caminho, ou seja, bastante coisa negativa aconteceu em pouco tempo e o Flamengo se acha numa contratação simples. Para ele, Flamengo, de risco, porque quando você contrata e faz alguns meses de contrato, você está dizendo, não tenho certeza, mas vou tentar, e está dando certo. Agora, é até um tema que a gente discutiu agora há pouco numa edição do Sport Center, ao vivo, aqui de Guayaquil. Será que a permanência do Dorival Júnior para o ano que vem depende da conquista do título da Conmebol Libertadores no sábado? Eu acho que está totalmente vinculado, né? Porque duvido que o Flamengo fique com o Dorival se ele perder a final. As coisas no futebol a gente sabe como elas funcionam. O Dorival veio para estancar ali uma hemorragia, né? O Flamengo estava, esse ano, o que vai ser do Flamengo no ano com a receita, investimento, jogadores que tem? O Flamengo não tem o direito de passar ter um ano perdido. E estava caminhando para isso. Mas olha que interessante, depois de Jorge Jesus, o Flamengo teve treinadores brasileiros. Ele teve o Rogério Ceni, ele teve o Renato Gaúcho e agora o Dorival. Desses 3 treinadores, o que mexeu mais taticamente, que se incomodou, que quis acrescentar alguma coisa, foi o Rogério Ceni. Tanto que ele jogava com Diego, Gerson, Rascaeta e Everton Ribeiro. Na meiuca, no meio. Foi o cara que, de certa forma, trouxe o William Arão, então, para a zaga. E o Diego, primeiro volante. Zagueiro. Diego, primeiro volante. O Renato e o Dorival têm uma outra visão, que é, olha a situação de treinadores brasileiros. Os treinadores brasileiros, eles não trabalham normalmente com elencos como o do Flamengo. A vida é outra, é totalmente diferente. Então, o que pensa o Dorival? E o Renato foi nessa linha. Se eu ajeitar aqui, deixar cada um na sua, feliz, e reposicionar, não é que não tem talento no trabalho do Dorival, não é que o Dorival não fez nada, o Dorival fez muito, apenas que ele recuperou a paz, o bom ambiente, e o Dorival mexeu também, porque para encaixar o Pedro na equipe, ele teve que convencer o Gabigol que o Gabigol seria importante. Perfeito. E ele deixa de ser o artilheiro. Nenhum outro conseguiu. Esses conseguiu. Mais badalados, nenhum outro foi capaz de transformar numa dupla Gabigol e Pedro. O Rogério Ceni, quando tinha que mexer no time modificando o Gabigol, você chegava a ver um debate ali na linha lateral do campo. E o Dorival, na dele, já tinha sido treinador do Gabigol no Santos. Gabigol, preciso de você aqui, você vai ser importante. E o que eu acho mais legal é que o Gabigol está sendo reconhecido por este outro trabalho, esta outra função. É claro que ele ficou um pouquinho mais longe do gol, mas mesmo perto, ele não é o Pedro, que é uma outra característica. Agora, a hora que você pega o Atlético, que tomou 7 gols dos 11 na Libertadores, no jogo aéreo, bola viajando na área, ter o Pedro é uma ameaça enorme para o Felipão, e aí é um ponto para o Dorival, que traz o Pedro para a equipe e ele vira o líder, é gol, é atrás de gol, é o líder da temporada. Então esse é um ponto crucial na final. Outras assinaturas dele. Rodinei se tornou um jogador que talvez nunca tinha sido no Flamengo. Léo Pereira, patinho feio da zaga, e agora? O Flamengo vai no mercado buscar um zagueiro e tal, porque o Rodrigo Caio não funciona. Trouxe o Pablo, está esquecido, entre aspas, no banco. Fabrício Bruno está no banco. O Felipe Luiz também. Toda a linha defensiva tinha algum problema. Não vou nem citar o Rodrigo Caio, que está fora, que é terrível para ele, para o Flamengo, mas principalmente para ele, pessoalmente falando, né? Do ponto de vista
humano até. O jogador está fora com o talento que ele tem. Rodinei é outro cara. Talvez não fique, mas é outro jogador. Aí você pega o Davi Luiz. O lado esquerdo era Davi Luiz, Felipe Luiz. Não funcionava. E agora você tem o Léo Pereira funcionando, Davi Luiz, o Felipe Luiz, a ascensão do João Gomes, também é gigante. Thiago Maia ali fixado. Everton Ribeiro, vem jogar por dentro. Você vai ser o terceiro jogador do meio de campo que se aproxima e que também ajuda na saída. Tem muito talento do Dorival para fazer o simples. E o Gabigol fala sobre isso, né? Às vezes fazer o arroz com feijão e o simples não é fácil. Então, mas é isso, né? A gente tem que tomar cuidado, Preto, para não transformar esse arroz com feijão ele joga a bola para cima e os caras em campo resolvem. Porque tem vários temperinhos nesse arroz com feijão lançados pelo Dorival Júnior ao longo dessa trajetória de junho para cá. Paulo, e o Calçado sabe muito bem, fazer um arroz e feijão gostoso não é para qualquer um, não. Né? Para ficar um arroz e feijão gostoso não é fácil, não. Aliás, você sabe, Birner, você queria falar aqui, eu cheguei a trocar algumas informações com o Dorival, logo nos primeiros dias de trabalho dele no Flamengo, e tem uma frase que ficou muito marcada, que ele me disse, que foi o seguinte, tá fazendo um trabalho legal, bacana, o time parece que vai deslanchar. Ele falou assim, Prieto, os jogadores compraram a ideia. Compraram a ideia. Eu acho que depois ele até repetiu isso, chegou a falar em algumas entrevistas. Os jogadores compraram a ideia. Então eu gostaria de ouvir vocês também falando a respeito dessa declaração do Gabigol sobre o Dorival Júnior. E assim, eu acho que ele carrega do Santos uma relação muito positiva e essa coisa de comprar a ideia, lá ele comprou também. Que ele tinha um centroavante com ele, o Ricardo Oliveira, como ele tem agora o Pedro. E ele Gabigol, Lucas Lima, Giovani, linha de 3. Sim, e ele tem aceitado fazer uma função tática que tira assim dele, porque o protagonismo no time de futebol normalmente é de quem faz o gol, né? E quem tá fazendo o gol? O Pedro. Né? A gente valoriza muito, claro, todo o trabalho de todos os jogadores dentro do time de futebol, mas o apelido dele é Gabigol porque ele é um cara que mete gol pra caramba. E nessa temporada, assim, não tá sendo o papel mais importante dele do time. Finalizar as jogadas, concluir as jogadas. Sem menosprezar o trabalho dele. Ao contrário. Pelo contrário. Só é possível o Pedro estar fazendo o que ele está fazendo porque o Gabigol faz o que ele faz também. Então, eu acho que ele, de certa forma, está sendo inteligente, né? Ao às vezes, cobrar menos um protagonismo. Até porque o lugar dele na história do Flamengo, depois da tarde de Lima lá dos 2 gols, já está reservado desde aquele dia. Dali só pode aumentar, diminuir não tem como. Então, eu acho que ele está sendo muito inteligente em assumir o papel e o Dorival foi muito bem em convencê-lo a exercer esse papel dentro do time também. Esse é um dos temperos que se referiu o Paulo Andrade, né? Dentro do time, de convencer o Gabigol, como falou o Bertozzi aqui, de que maneira trabalhar e servir mais o Pedro também. Né? O Gabigol dentro do Flamengo, eu gosto de tratar como um dos jogadores sagrados. Outro dia eu falava com o João Guilherme, companheiro de Mauro do dia a dia aqui, ele falava, talvez o Gabigol, principalmente se o Flamengo ganhar o título, seja o segundo maior jogador, o segundo maior ídolo da história do clube. E nós estamos falando de um clube que tem muitos ídolos enormes, que teve um time histórico nos anos 80. O maior ídolo é o Zico, acho que não entra em questão. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu fiquei pensando no Júnior, Rondinelli, Deus da Raça, aí pensei em outros jogadores ali que passaram pelo Flamengo ao longo da história, treinadores. E tem lógica o que o João Guilherme disse. E quando você vê esse cara, porque ele abre mão, como você mesmo disse, né, o Léo falou, de você estar próximo do gol, onde você vai fazer o gol, onde você vai ser o jogador mais elogiado. Consagrado. Aí eu penso na hora dele bater no último pênalti, na primeira série contra o Corinthians, na Copa do Brasil, e bate no peito. E eu lembro, eu falei, esse cara é peitudo, né? Então eu falei, esse cara sabe, assim, aquele não era o momento para qualquer um, e fazer a coisa como ele fez, e a reação dele, a comemoração dele. Aí um seguidor do Twitter, esqueci o nome dele agora, depois eu pesquiso, falou assim, deve ser muito ruim torcer contra o Gabigol. Para quem torce contra o Flamengo e não gosta do Gabigol. E é realmente muito difícil, porque eu falava naquele dia com alguns colegas palmeirenses, e os caras falavam, eu quero que o Gabigol jogue mal, assim, o Gabigol era o foco.
principal dos jogadores que as torcidas adversárias não gostam. Mas eu também vejo as crianças que adoram o Gabigol. Sim. Inclusive torcedores de outro time. Então esse cara é muito grande. E esse cara abriu mão de si mesmo para fazer uma função para a equipe. E ele dá essa declaração. Né? Você disse que o Dorival falou, os jogadores compraram a ideia. Está muito claro nessa declaração. E isso tudo, obviamente, ajuda o Flamengo, porque é muito óbvio que o clima é de festa contra a conquista da Copa do Brasil, mas os jogadores estão muito concentrados, muito focados naquilo que vão ter que enfrentar no próximo sábado, Mauro. Desculpa, eu acho, eu acho que o Dorival se mostrou aí um ótimo chefe de cozinha, fazendo muito bem esse arroz com feijão. Porque não precisa fazer um prato francês. Tem um detalhe que aí meio que caiu no colo, mas dependia muito da participação do Gabigol, é que ele já chega perdendo o Bruno Henrique. Não foi ele que quis montar essa dupla Gabigol e Pedro. É verdade. Ele perdeu o Bruno Henrique. Porque se tivesse, a dupla era Gabigol e Bruno Henrique, ou não. Eu acho que ia continuar essa história. Como é que eu coloco o Pedro? E a solução, então? E quando ele chegou, o Andrés foi embora. E o Andrés chegou a jogar bem com ele, chegou a fazer gol da vitória. Jogando bem. Fez, ele deixou, exato. Mas ao perder o Bruno Henrique, porque assim, tinha aquela história com o Rogério, com o Paulo Souza, vai colocar o Pedro. O próprio Paulo Souza, quando chegou, disse, não, eu vou dar espaço pro Pedro e tal. Mas o Bruno Henrique tinha um peso importantíssimo ali. A dupla era Gabigol e Bruno Henrique. Então meio que coincidiu, né, infelizmente, para o Bruno Henrique se machucar. E aí, o que ele ia fazer? Ele ia pôr o Pedro no time. Aí a dupla é Pedro e Gabigol. Mas tinha que conversar com o Pedro, com o Gabigol. Gabigol, mas aí vai mudar um pouco sua função. Quer dizer, agora os cruzamentos serão para o Pedro. É o Pedro que vai estar mais na área. Enfim, então, não tira o mérito também do Dorival. O fato de, então, poxa, deu sorte, entre aspas, porque ele perdeu então não tinha mais jeito e tal. Não é bem assim. Porque o Dorival se adapta, Mauro, porque o Dorival sempre foi um técnico muito tático. A escalação do Flamengo, ela é romantizada. Ela é uma escalação que privilegia muito mais a parte técnica do que a ideia de um jogo de preenchimento de espaços, de fechar setores no meio campo, de proteger a zaga. E aí tem tudo que o Calçade falou, né? Porque é muito a assinatura dele. Rodinei, a assinatura dele, a escolha da dupla de zaga, a assinatura dele, o crescimento do... Voltar o Everton Ribeiro para uma posição mais adequada e não na lateral esquerda, do lado esquerdo, que o Paulo Souza estava insistindo. A dupla de ataque é a assinatura dele. É isso que eu quero falar, arroz e feijão, voltar o Everton ali. Mas o Paulo Souza... Acertar com o Marinho também. É uma escalação romantizada. É isso. Fala, nação! Voltamos aqui, né? Mais um React aí concluído. Espero que vocês tenham curtido o React, né? O React abordou bastante esse assunto, né? A comparação entre Filipão e Dorival. Para quem o título é mais importante, na minha opinião, para o Dorival o título é mais importante, né? Mas, se for visar ao lado do Atlético Mineiro, para o clube, instituição é a mais importante, né? Que seria o primeiro título internacional de expressão, né? Não tirando a Sul-Americana, que também mas não é tanto igual a Libertadores, entendeu? Então, para o Dorival, esse título é bastante importante, que o Dorival não tem, né? Então, o Dorival não tem aquele título de importância. Eles tocaram em outro ponto também, sobre o Gabigol, né? O Gabigol, ele abriu mão de ser aquele protagonista, vamos dizer assim, de marcar gols toda hora, para poder ajudar o time, né? O Vitor Bini também tocou em um ponto muito importante sobre o pênalti. E ele falou, né? O Gabigol também é alvo de várias críticas. Ele também chegou a mencionar sobre um seguidor, né? Que a pessoa que não torce pro Gabigol ou é anti-Flamengo é horrível, entendeu? É horrível torcer contra o Flamengo. Na maioria das vezes o Flamengo sempre ganha. E então, é isso aí. Nação. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu dei a minha opinião aqui. Só esqueci de falar uma coisa. Em relação ao jogo, o Flamengo, ele tem problemas no setor de meio de campo, né? Mas a gente percebe, né, com as notícias circulando, principalmente dos meios de comunicações aí, que a gente percebeu que o Arrascaeta está muito bem, entendeu? Aquela dores no pubis, ainda tem a inflamação no pubis ainda, né? A pubalgia, só que não incomoda tanto como incomodava algumas semanas atrás, entendeu? Então esse é um ponto positivo. Então o Arrascaeta, ele tá se sentindo bem. A gente deu pra perceber, ficou bem visível no último jogo contra o Santos, que ele estava bem à vontade. Tem aquelas vezes quando você está bem à vontade? Então, o Arrascaeta jogando ontem. Num treino também que a gente observou, o Arrascaeta estava bem à vontade no treinamento. Espero que continue assim na sexta-feira e no sábado para poder ele jogar bem.
Entendeu? Então é isso. O Arrascaeta jogando bem, é difícil parar o Flamengo. Quando o quarteto do Flamengo, Pedro, Gabigol, Arrasca e Everton Ribeiro estão inspirados, muito difícil algum time da América do Sul bater de frente com o Flamengo. Isso é fato, né? E é isso aí, né? E um ponto importante aqui que eu vou tocar aqui rapidinho é só uma notícia. Essa notícia veio... Quem deu essa notícia foi o João Guilherme. O João Guilherme deu essa notícia. O Flamengo, caso fature a Libertadores, caso vença a Libertadores, né? O Flamengo pode chegar de faturamento esse ano na casa de R$ 1 bilhão e 300 mil. Isso mesmo. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse pode ser o faturamento do Flamengo. 1,3 bilhão de reais. Esse é o faturamento do Flamengo caso conquista vender o jogo, caso consiga vencer a Libertadores. Óbvio, aí você vai falar, de onde vem tanto dinheiro assim esse faturamento? Vem de vários fatores, né? Então, direito de imagem, direito de transmissão, venda de ingresso, patrocínio, venda de jogadores, premiação de título, essas coisas. Então, o Flamengo tem várias fontes de receita e somando tudo, chegou nesse valor. Geralmente, em torneios internacionais, né? Ou até patrocínio, geralmente o Flamengo recebe em dólar. Entendeu? Então, isso acaba ajudando muito essa situação. Entendeu, nação? Então é isso aí. Tamo junto. Vai deixando aquele like aí para ajudar o nosso canal e você também não perder nenhuma notícia sobre o nosso Mengão. Tamo junto, é nóis aí. Eu tiro o chapéu pra vocês aí. E é isso aí. Tamo junto, nação. Comemora aqui igual o Cavelinho do Flamengo. E é nóis, Mengão. Mengão vai... Não vou falar a palavra é feia, mas vai fazer o vapo no Atlético Paranaense. Lembrando quem? Esse movimento aqui te lembra quem? Esse movimento aqui te lembra quem? Te lembra quem? Só comenta aqui no chat, só comenta no comentário. Te lembra quem esse movimento aqui? Vambora, nação, tamo junto. Deixa aí no comentário de quem te lembra. É isso aí, teu palpite também e é isso aí, tamo junto.